Olá, cremosos, cremosos do meu Brasil! Tudo bom com vocês? Comigo não tá, né? Vocês perceberam aqui como é que tá a situação da pessoa usando um colar cervical, porque a pessoa teve uma contratura muscular aqui e lascou-se tudo, né? Mas vamos ao que interessa, que é o vídeo. Muito bem, muito bem. O vídeo de hoje, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre professor. Como assim, professor? Tá doidona? Chapô? Não, gente. Quem ainda não sabe ou quem ainda não viu os fatos sobre mim, vá lá ver. Eu faço licenciatura em Educação Física, ou seja, em menos de 2 meses serei uma professora formada em licenciatura na área de Educação Física. É espantoso isso, né? E muitas pessoas elas não conseguem entender por que nós escolhemos ser professores. Por que fulano escolheu ser professor de história, por que fulano escolheu ser professor de matemática, enfim. Hoje em dia, o professor, ele, em muitos lugares e por muitas pessoas, ele é totalmente desvalorizado. Só que você não entende, ou as pessoas não compreendem, que o professor foi ele que te ensinou lá na educação básica a ler, a escrever, a contar, a somar, a dividir, a multiplicar. E muitas vezes a gente não vê e a gente não tem o devido valor. Você já percebeu isso? Que você sabe mexer em um computador hoje porque talvez lá na sua escola tem uma sala de informática e o professor que te ensinou os primeiros passos de como ligar um computador ou de como, no caso, você começar a ler um livro, você saber sobre a história do nosso país, você saber sobre a geografia do nosso país, você saber outros idiomas. Você já percebeu que independentemente de qual área nós estejamos ou independentemente de qual área a gente vá seguir, sempre tem aquele professor para te dar a mão? Ou você nunca percebeu isso? Então, o professor, ele deveria ser muito mais valorizado do que ele é. Ele deveria ser muito mais bem pago do que ele é. A educação, gente, ela vem de casa, tá? Mas a educação também tem que ter na escola. Cabe aos pais e aos professores terem essa união para conseguir educar aquele aluno, para conseguir educar aquela criança, para que ele cresça, amadureça e se torne um adulto consciente, para saber em quem votar, para saber como escolher, por exemplo, o presidente do país, que é uma questão que está aí rodando ultimamente, que está azucrinando e atormentando as pessoas ultimamente, saber qual vai ser o presidente. Você já percebeu isso? Se você tiver um professor de história que vai te ensinar sobre toda a história do nosso país, e a partir desde o início até o momento atual, aquele professor te ensinar tudo, e aí sim você saber em quem você vai votar, você já percebeu que em qualquer área tem um professor ali pronto para te ajudar? Então, esse é o momento em que você tem que parar para refletir. Cara, em todos os momentos da minha vida, em todas as séries, na faculdade de distância, na escola, no cursinho, até mesmo na academia, eu tenho um professor ao meu lado, uma pessoa que vai passar para você, que vai te transmitir os ensinamentos para que você possa fazer um exercício de maneira adequada, para que você possa aprender um idioma novo, para que você possa ser um aluno que saiba somar, dividir, multiplicar. Me responda. Você saiba falar o português de maneira correta. E aí, gente? Você vê como em todos os cantinhos, cada espacinho da sua vida você teve um professor? Até mesmo a youtuber que começou com maquiagem, ela teve uma outra youtuber que ensinou ela, que teve uma professora de maquiagem que ensinou essa youtuber a ser e a se maquiar de maneira correta. Então, galera, todos os passos, em todas as áreas, em todos os aspectos, a gente sempre tem aquele professor que te dá um pezinho para que você possa subir. E cadê a valorização? O professor, ele deveria ser muito valorizado, igual um médico é, igual a um engenheiro é, igual a um administrador de empresas é. Você percebe que para todas as pessoas serem alguém e terem uma profissão, teve um professor ali como base, uma professora
que ensinou esses jovens, esses adultos a serem quem são hoje? Por que eu tô fazendo esses questionamentos? Para que vocês possam entender que o professor, ele não é qualquer pessoa. Eu falo isso por experiência própria. E eu confesso, quando eu comecei a faculdade, eu só pensava em quê? Academia. Que ser professor da escola o quê, rapaz? Eu vou virar professor de academia. Por quê? Porque eu vou ficar no meio do povão, musculação, Ai, calma aí, não posso muito. Mas a partir do momento em que eu comecei o estágio, em que eu comecei a ser introduzida nesse mundo da escola e ver como a escola funciona, eu falei, cara, eu me apaixonei. E principalmente pelas crianças. E principalmente em ver os olhos, aqueles olhos brilhantes, olhando pra você e falando assim, Pro, que bom que você veio hoje, Pro. Que aula que a gente vai ter hoje, Pro? Imagina, gente, você chegar na escola e você ver aqueles rostinhos pequenininhos, inocentes, cheios de esperança, pra saber o que aula, o que a gente vai brincar, o que a gente vai jogar, o que a gente vai aprender hoje, Pro. Então, gente, aproveitando essa semana aí, que o dia 15, segunda-feira, foi o dia dos professores, deixo aqui, né, esse vídeo para que vocês possam refletir que ser professor é difícil. A gente abdica muitas vezes dos nossos momentos de lazer para preparar aulas. A gente tem que estudar, tá? E ser professor é uma profissão, beleza? Muitos professores têm que passar em concursos difíceis para poder dar aula no município, para poder dar aula no estado. Às vezes tem escolas particulares em que você faz uma prova para você entrar para ser professor. E aí as pessoas olham pra você e falam, nossa, mas você faz educação física, não deve estudar nada, né? Deve ser só bola. Bola. Só que as pessoas não entendem que, por exemplo, no meu caso, educação física, a gente tem que estudar anatomia, fisiologia, biomecânica, farmacologia e tantas outras matérias sobre o corpo humano. Uma vez eu estava na academia, quando eu trabalhava como secretária em uma academia, e eu estava aproveitando e estudando um pouco de anatomia porque eu ia ter prova na outra semana. E chegou uma moça assim na recepção e falou assim, nossa, mas professor de educação física estuda anatomia? Como assim, amiga, sua louca? E aí eu fui explicar pra ela que educação física não é só puxar ferro, que pra ela poder puxar o ferro dela, pra ela poder fazer a esteira dela, a bicicleta dela, pro professor poder passar o exercício de maneira mais adequada e que seja de modo gratificante pra saúde dela, o professor teria sim que estudar anatomia, tá? O professor teria sim que estudar citologia, biomecânica, farmacologia, fisiologia e tantas outras matérias tão complexas. Além, claro, de a gente estudar métodos de treinamento, a gente estudar os aspectos, os fundamentos do vôlei, que não é fácil, do futebol, do handebol, do atletismo, lutas. Então as pessoas pensam que ser professor de educação física é só você chegar numa escola e você jogar uma bola lá e falar, vá. Não vou dizer pra vocês, gente, que não existe professor assim, porque existe. Infelizmente, esses professores, eles acabam, de certa forma, trazendo esses olhares externos tão negativos para nossa profissão. Eu sei disso porque eu estagiei em escolas, eu vi situações como essas, assim como eu também vi em escolas aquele professor que passa o exercício de maneira adequada através de brincadeiras, através do lúdico, para as crianças poderem desenvolver as suas habilidades motoras, as suas habilidades cognitivas, as suas habilidades motoras finas, dentre tantas outras habilidades. Então deixo aí para você, e eu tô falando da área da educação física, que é a área que eu estudo, que é a área que eu vou me formar, que é a área em que eu vou dar aula. O professor, ele não precisa estudar. O professor é só dar aula. O professor de educação física é aquele que só joga a bola lá e dane-se o resto. Gente, se você olhar com o olhar que nós olhamos para o mundo,
com um olhar em que muitas pessoas olham para o mundo, que é o olhar de esperança, em ver na formação daquele jovem professor que ele vai ser o futuro e que ele vai, a partir do conhecimento dele, ensinar o futuro do nosso país. Por isso que o nosso país está desse jeito que tá, gente. Por isso que tem tantos professores apanhando, desistindo da sua profissão, porque não são valorizados da forma que deveriam ser. Porque não são aproveitados, se assim vocês me entendem. O aluno, ele não aproveita aquela oportunidade daquela pessoa que está ali na sala de aula, lecionando para eles, para tirar uma dúvida, para aprender mais sobre o mundo, a história, a geografia, as línguas, os números, os exercícios, os esportes. Então você aí que é novo, e até você mesmo que faz faculdade, independentemente, gente, sempre vai ter um professor ali para te apoiar, sempre vai ter um professor ali para te ensinar, seja na escola, seja na faculdade, seja na pós, seja no mestrado, seja no pós-doc. Gente, sempre vai ter alguém ali, e aquele alguém é seu professor. Aquele seu professor que muitas vezes ele fala, por favor, pare de falar, e você fala, dane-se, vem calar a minha boca, tô nem aí. Você já percebeu quão triste é isso? O quanto deve incomodar as pessoas que são professores em ver coisas assim? A gente vê todos os dias nos jornais professores sendo maltratados, espancados dentro da sala de aula. Antigamente, gente, ser professor era algo que era tipo, meu Deus, ela é professora! As pessoas tinham orgulho de falar que eram professores. As pessoas tinham orgulho de falar que tinha alguém na família que é ou era professor. Hoje em dia, as pessoas, quanto mais puderem evitar, não sou professor, não sou. Qualquer outra coisa menos professor. Olha que triste isso, olha que triste você olhar e você ver que uma profissão tão bonita, tão gratificante. Imagina você, um professor de matemática, ensinar o seu aluno, aquele seu aluno que tem dificuldade, e ele não entende matéria, e você, com todo o carinho e amor do mundo, explicar aquilo, e ele conseguir entender. Ou você, um professor de português, um dia ver o seu aluno pegando o diploma. Olha que lindo isso, gente. Olha que gratificante, que amor é isso. Isso é doar-se pro outro. Então, você aí, você mesmo, tu aí que tá aí depois da tela aí, rapaz, mulher. Valoriza o seu professor. Valoriza aquele que te ensina. Valoriza aquele que fica a noite sem dormir preparando aula pra você. A melhor maneira, o melhor método para te ensinar. A melhor maneira, o melhor método para fazer com que você desenvolva suas habilidades motoras de maneira adequada. Suas habilidades, cognitivas. Valorize. Valorize, porque se nós somos o que somos hoje, se você é o que você é hoje, formado ou não, você deve isso a um professor que foi aquele canal de informações que transmitiu o conhecimento para você de maneira mais facilitada, de maneira mais dinâmica. Então é isso, gente. Mais um recado mesmo, um desabafo, entendeu? Porque hoje em dia não é fácil ser professor, mas só quem é professor sabe como é gratificante ser professor. É isso. Peraí. Me siga lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Siga lá pro Ana. Ai, que bonitinho. Meu Insta é Ana Padu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, mande para outros professores, mande para os seus amigos, se inscreva no canal. E é isso aí, gente. Agora eu vou dar meu beijo.